Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos continuar o nosso estudo, a nossa análise do episódio descrito em Daniel capítulo 2, sobre o estranho sonho de Nabucodonosor. Qual o sentido desse sonho? Que mensagem codificada está ali para os nossos dias? Esse assunto espera você e não sai daí porque o Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências e eu não posso começar o assunto sem oferecer para você o nosso brinde, o Guia de Estudos Evidências, que chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil de forma gratuita. E para adquirir é simples, você pode ligar para a gente aqui, 0 Operadora 12 21 27 3121 ou no site biblia.com.br. Você também pode abrir a câmera do seu celular e aí no QR Code que aparece na sua tela, você vai preencher o cadastro e a revista chegará até a sua casa, tá bem? Ok, meus queridos, vamos continuar essa análise do sonho estranho de Nabucodonosor. Qual seria o significado desse sonho? É interessante que no Oriente Médio Antigo, eu havia falado isso no programa passado, eles davam muito valor a um sonho de uma pessoa, especialmente se fosse um monarca. Vou dar algum exemplo para você. Durante o curso de uma praga prolongada em sua terra, o rei Tita Mursili II expressou sucintamente as avenidas da revelação divina aberta aos antigos monarcas através de sonhos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o tablete com inscrição hitita que fala do sonho desse rei que eu acabei de mencionar para vocês. É esse tablete aqui. Agora eu vou mostrar para você uma tradução de parte do que está escrito ali. Vamos colocar aqui na tela. Se as pessoas estão morrendo por causa de algum outro motivo, deixe-me ver em sonho, ou seja, a mim revelado por meio de um oráculo, ou deixe um profeta ou uma profetisa falar sobre isso. Ou que os sacerdotes durmam muito e sonhem a respeito daquilo que eu os abarcar. Você percebeu? Aqui ele fala muito da importância do sonho. Ele expressa numa oração como ele gostaria de ter o futuro revelado através de um sonho enquanto ele dormia. Agora, como eu falei, embora o exemplo seja hitita, a cultura de sonhos premonitórios valia também para outros povos, incluindo os babilônios, ou melhor, os neobabilônios. Para Nabucodonosor, visto que algum deus ou divindade havia enviado um sonho diretamente a ele, o seu conteúdo deveria ser algo de extrema importância, assim pensava o rei. Portanto, era questão de vida ou morte para ele que alguém, de alguma forma, se lembrasse do sonho ou que fizesse com que os seus adivinhos descobrissem o que ele havia sonhado, dando, é claro, a interpretação do mesmo. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram, se apresentaram ao rei e ele lhes disse: tive um sonho e me perturba muito e quero saber o que significa. Daniel capítulo 2, versículos 2 e 3. Esta parte que eu acabei de citar para vocês é parte do que a NVI traduziu por astrólogos, mas no original a palavra é caldeus. Esta é a primeira vez que há a menção de caldeus como sendo uma classe profissional, isto é, de adivinhos do rei. Aliás, é interessante notar que Heródoto, o escritor que viveu no V século a.C., bem antes, portanto, da época dos Macabeus, ele escreveu nas suas histórias que caldeu era um nome que dava referência tanto a um povo quanto a sacerdotes que eram ministros do deus Bel. A explicação desse quebra-cabeça de misturar o nome de uma etnia com o nome de uma profissão é que os caldeus, muito tempo depois de perderem sua política, mantiveram uma antiga fama que eles tinham como depositários de antigos oráculos, que fizeram deles, é claro, uma tribo especializada em astrologia. Eles eram profissionais da astrologia.
e isto ajuda a argumentar a favor do uso correto do termo no livro de Daniel como sendo uma profissão no palácio de Nabucodonosor. Aí você já sabe, já dizia o ditado, que um homem com medo e grande poder na mão é a mistura mais perigosa que se possa imaginar. Poderoso, com medo e supersticioso como era, Nabucodonosor chamou com raiva todos os astrólogos, magos e encantadores do reino para que revelassem o que ele havia sonhado, não apenas o sonho, mas também que dessem o seu significado. E caso não conseguissem, certamente todos morreriam. Desesperados, os especialistas do palácio tentaram a todo custo acalmar o monarca. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, dizendo assim: ó rei, vive para sempre, conta o sonho a teus servos e nós o interpretaremos. Isso está em Daniel, capítulo 2, versículo 4. Aí, a partir daqui, até o texto de Daniel, capítulo 7, 28, o texto bíblico não está mais em hebraico, mas em aramaico. E talvez, como eu expliquei em programas anteriores, isto seja por causa de ser esta a língua oficial do Império Babilônico. Continuando, o rei não se acalma e começa a falar em tom ameaçador, de modo que os sábios, para tentar se justificar ou justificar a sua incapacidade, acabaram dizendo o que está aqui. Eu vou ler dessa vez na Bíblia para você. Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas aos seus sábios, adivinhos e astrólogos. O que o Senhor está pedindo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. Daniel 2, versículos 10 e 11. Mas a justificativa foi em vão. Mais irado ainda com a incompetência dos seus sábios, o rei mandou matar todos indistintamente, inclusive aqueles que estavam estudando ou que acabaram de se graduar na Escola Superior da Babilônia. Aí entram Daniel e seus companheiros. Quando Daniel soube da ordem do rei, o que ele fez? Ele pediu ao capitão do exército que não os matasse e que nem matasse ainda nenhum dos sábios. Prometeu que, caso tivesse um determinado prazo, ele poderia orar ao seu Deus e, se Deus quisesse, ele daria a Daniel a revelação e Daniel revelaria ao rei tanto o que ele havia sonhado quanto a explicação do mistério. A confiança do profeta, é claro, estava no fato de que Daniel iria pedir auxílio ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, com quem Daniel tinha uma relação profunda. O capitão atendeu ao pedido de Daniel e naquela noite ele e seus amigos oraram fervorosamente para que Deus desvendasse o sonho, bem como o seu significado. A sua oração foi atendida. No dia seguinte, puseram-se à frente do rei, dispostos a desvendar-lhe aquilo que afligia sua alma. O mais interessante é que, ao chegar diante do monarca, Daniel não perdeu a oportunidade de testemunhar a respeito do verdadeiro Deus, ele não se intimidou. Veja o que Daniel disse diante do rei. Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio de um sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Daniel capítulo 2, versículos 27 e 28. Eu fico aqui imaginando que quando Daniel começou a descrever o sonho, o rei até modificou o seu semblante. O seu relato não era uma invenção, pois à medida que a narração dos fatos era feita, o próprio Nabucodonosor começava a se lembrar do que ele havia visto em sonho e ele ia confirmando aquilo. E Daniel então dizia cada detalhe e Nabucodonosor se recordava. Vamos então ver agora o que foi que Nabucodonosor sonhou, tá bom? Eu vou mostrar aqui no telão para vocês, em primeira mão, os sonhos de Nabucodonosor. Ele viu uma estátua grande, poderosa, composta de vários metais. Cada metal era inferior ao outro. Nabucodonosor havia visto uma estátua que dava medo por tamanha suntuosidade que ela possuía. A cabeça daquela estátua era do mais puro ouro, como se fosse ouro fundido, e não parava por aí. O peito e os braços da estátua eram de outro metal, eles eram feitos de prata. A seguir, o quadril da estátua era feito de bronze, um bronze muito bem batido. As pernas já eram de outro metal, elas eram de ferro, um ferro muito forte.
E os pés da estátua, mais estranhos ainda, eram de ferro misturado com barro. Interessante que no manual babilônico de interpretação de sonhos que eu mostrei no programa anterior, também havia um significado especial em sonhar com a estátua, especialmente se fosse a estátua de um deus que estivesse imóvel. E também era uma forma de contemplar uma figura gigantesca. Nesse caso, de um sonho com uma estátua, havia um significado muito forte. Nabucodonosor não tinha nenhuma informação do que se tratava aquela estátua. Ele também não fala se era a estátua de uma divindade, mas certamente era uma situação de apreensão, de terror, que fazia parte daquela contemplação. Aliás, deve ter sido uma visão muito assustadora para o rei, porque segundo o próprio testemunho de Daniel capítulo 2, verso 29, o rei havia ido dormir com a cabeça fervilhando de pensamentos, talvez angustiosos, sobre como seria o futuro do seu próprio reino. Mas o sonho não para por aqui. Há um final que torna o quadro ainda mais aterrador. Quer ver? Vamos voltar aqui para a tela. Nabucodonosor viu que, do alto de uma montanha, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Essa pedra caiu dessa montanha e bateu justamente nos pés da estátua. Toda a estátua se esmiuçou, quebrou em milhares e milhares de partes. A estátua toda acabou reduzida ao pó. E a pedra que destruiu a estátua acabou crescendo e enchendo toda a terra. Bom, esse foi o sonho do rei, mas qual era o seu significado? Você já viu lá na tela, agora eu quero mostrar algo que o pessoal da TV Novo Tempo acabou mandando fazer para a gente. Vejam bem, olha aqui. Esse modelo aqui é apenas para facilitar o entendimento de tudo que nós vemos. Como você pode perceber, a estátua é de vários metais diferentes, do ouro passando pela prata, o bronze, o ferro, até chegar aos pés, que era um ferro misturado com barro. Segundo a interpretação do profeta, esses metais seriam 4 poderosos impérios que dominariam praticamente todo o mundo conhecido, isto é, a Europa, a Ásia e parte da África. Pelos limites da época, portanto, eles poderiam ser chamados, sim, de impérios mundiais. 3 deles deveriam suceder a Babilônia, que era a cabeça de ouro da estátua, de acordo com Daniel capítulo 2, verso 38. E o quinto e o último reino, representado pelos pés de barro e ferro, indicava que o quarto reino, aquele representado pelas pernas da estátua, seria dividido em 10 reinos ou 10 países independentes que permaneceriam fragmentados assim até a vinda daquela pedra, aquela pedra destruidora que seria o próprio reino de Cristo, a segunda vinda de Cristo à Terra. Mas vamos ver isso de maneira mais clara no telão? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Coloca aqui, por gentileza, o que foi que Daniel viu. O verso é esse daqui, está aqui na tela. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. E o texto continua. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel capítulo 2, versos 37 e 38. Percebeu? Então, começando pela cabeça de ouro da estátua, já sabemos que ela representava o reino da Babilônia, o mesmo que dominava o mundo na época de Daniel, tá bom? Então você já sabe, a cabeça de ouro da estátua era a Babilônia. O rei deve ter gostado do que ouviu, porque ele estava no topo e era representado pelo metal mais precioso de toda a estátua, que era o metal de ouro. Mas Daniel não ocultou o restante do sonho. Ele resolveu anunciá-lo, mesmo que isso trouxesse sobre ele e seus amigos a ira e indignação do rei. É que, de acordo com o significado trazido por Daniel, o império de Nabucodonosor haveria de passar. Quer ver? É o que está na Bíblia aqui, eu vou ler para você. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Daniel capítulo 2, verso 39. Daniel aqui estava se referindo ao peito e braços da estátua, que além de serem de um metal inferior, porque a prata é inferior ao ouro, representava a ascensão de um outro reino que haveria de tomar o poder que antes era dos babilônios. Isso de fato veio acontecer no ano 538 a.C., quando houve a queda da Babilônia na mão dos medos e persas. Ou seja, contando a partir de Nabucodonosor, nós podemos dizer que Babilônia foi a senhora do mundo por aproximadamente 67 anos,
quando aí os medos e persas vieram e acabaram com a festa. Agora, inferior à glória babilônica, os reis da Medo-Pérsia também se destacaram como grandes construtores de templos e palácios. Eu mesmo tive o privilégio de visitar algumas dessas ruínas quando fui ao Irã e eu fiquei impressionado com o que eu vi. Aliás, eu vou mostrar para vocês na tela aqui uma parte do que eu vi lá no Irã, da construção dos Medo-Persas, e você vai ficar impressionado. Veja esse aqui. Esse aqui é o Palácio de Persépolis. Evidências arqueológicas mostram que havia vários vestígios de construção que datam de 515 a.C., ou seja, 2.500 anos que se está de pé. Acredita-se que foi Ciro o Grande quem escolheu o local de Persépolis para fazer dali uma grande construção, um grande palácio. Mas foi Dario I quem construiu um terraço adicional aos palácios. Então, juntos, Dario e Ciro fizeram aliança, a aliança que acabou virando o Império da Medo-Pérsia, que, por sua vez, conquistou a Babilônia. Agora, eu quero mostrar mais uma coisa que eu vi lá no Irã. Olha esse aqui, que lindo. Eu sei que são só ruínas, mas imagine que são ruínas milenares. Esse aqui é o portão de todas as nações, como os persas chamavam esse lugar. Ele ficou conhecido também como o portão de Xerxes I, que foi, segundo alguns, o sucessor de Dario I, que ordenou o erguimento desse lugar para comemorar, sabe o quê? As conquistas persas pelo mundo. O império que Ciro levantou ao conquistar a Babilônia alcançou sua maior extensão com o reinado de Dario II. Aliás, foi ele que fez o império se estender ainda mais pela Índia, Grécia, Egito, até a Etiópia fez parte desse território. Eu vou mostrar para você aqui. Ao todo, eram nada mais, nada menos que 8 milhões de quilômetros quadrados, divididos em 127 províncias, que sozinhas já dariam verdadeiros impérios se fossem independentes. Percebeu o tamanho do Império da Medo-Pérsia, mesmo sendo feito de acordo com a simbologia de um metal inferior ao ouro? Agora vamos continuar aqui a nossa trajetória pelas partes da estátua. Nós já falamos desse império que foi representado pelo peito e braços de prata da estátua. Mas esse império, esse reino também passaria. Viria outro, representado por essa parte aqui, olha, o quadril de bronze da estátua. Agora eu quero mostrar para você a parte de Daniel que menciona isso. Daniel, capítulo 2, versículo 39. Vamos ler na Bíblia. Em seguida, surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Aqui, evidentemente, que se trata do reino grego, ou macedônico, ou greco-macedônico, se você quiser. Eu estou falando do reino de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que com apenas 20 anos de idade foi obrigado a assumir o comando da Macedônia em lugar de Filipe, o seu pai, que era rei da Macedônia e acabou morto numa batalha contra os persas. Isto foi no ano 336 a.C. E Alexandre tratou de manter e ampliar o território com um poderoso exército que, aliás, já havia sido deixado pelo seu pai, Filipe II. Mas, para isto, Alexandre precisou ir atrás das riquezas de outros povos, principalmente dos persas, iniciando uma vitoriosa campanha militar com a qual contou com o apoio de algumas cidades-estado da própria Grécia. E Alexandre, meus amigos, ele foi um conquistador também, que eu poderia dizer assim, que mais percorreu territórios de toda a história. Ele correu muito com seus soldados. Quer ver? Eu vou colocar num telão aqui, você vai ver. Este aqui é o Império de Alexandre o Grande e a parte em vermelho são as rotas que ele seguiu. Alexandre e seus 35 mil guerreiros que ele havia conquistado ali haviam percorrido cerca de 8.200 quilômetros, dominando todas as cidades e vilas que estavam pelo caminho. Aliás, em 334 a.C., ele liderou um exército com 14 mil macedônios e 7 mil aliados gregos na invasão que ele fez à Frígia, que ficaria onde hoje é a Turquia. Em Górgium, capital da região, Alexandre teria sido desafiado a desatar o chamado nó górdio, que, segundo a tradição local, só seria desfeito pelo homem que dominaria ou governaria a Ásia. Ele teria resolvido a questão cortando o nó com a sua própria espada. Um ano depois disso, Alexandre obteve vitória decisiva contra os persas na cidade de Issos.
O rei persa Dario III fugiu às pressas, deixando sua família real às mãos do próprio Alexandre o Grande. Com a vitória, Alexandre pôde avançar ainda mais pela costa do Mediterrâneo, dessa vez rumo ao sul, e ele acabou invadindo nesta rota a Síria, a Fenícia e mais tarde até o próprio Egito. Sim, o Egito também caiu nas mãos de Alexandre. Em 323 a.C., aos 33 anos incompletos, Alexandre morreu vitimado por uma febre. A sua morte se deu ironicamente, sabe onde? Na Babilônia, que parece ser o centro ou o epicentro de toda essa profecia. Os seus generais, então, começaram a disputar o poder entre si. Aí, o vasto império de Alexandre acabou se dividindo em reinos menores, dos quais os mais importantes eram os da Macedônia, da Síria e do Egito. E os generais de Alexandre se tornaram os governadores dessa repartição. Aí, nós chegamos nessa outra parte da estátua aqui. Eu estou falando dessa vez das pernas de ferro da estátua. Ora, qual seria esse império? Daniel capítulo 2, verso 40, nos dá a resposta. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim o ferro a tudo despedaça. Também ele destruirá e quebrará todos os outros. Em 168 a.C., os romanos derrotaram os gregos na cidade de Pidna, e esta pode ser uma boa data para demarcar a ascensão de Roma ao poder. Nós passamos então para as pernas de ferro da estátua profética. Mas note, aqui Roma ainda não era um império mundial. A expressão Império Romano é usada para denotar esta parte do mundo sob controle de Roma, aproximadamente de 44 a.C. até 476 d.C., quando Roma caiu. O termo também distinguiu a Roma imperial da antiga Roma republicana. Agora eu vou mostrar para você a expansão do território romano além das fronteiras das cidades-estado inicial, ali do começo de Roma. Roma começou muito antes de ser um estado, um império, como sendo pequenas províncias. Mas quando ela cresceu, veja a extensão no mapa. É justamente disso aqui que eu estou falando. Esta foi toda a extensão territorial dos romanos durante a sua trajetória. Aliás, em seu pico territorial, após a conquista da Dácia por Trajano, o Império Romano controlou cerca de 5.900.000 quilômetros quadrados de superfície terrestre, sendo assim um dos maiores impérios antigos, superado apenas pelo Império Persa e pelo Império Chinês. Como você deve saber, Roma foi o mais sangrento e impiedoso império de todos os tempos. Permanecendo no poder por mais de 300 anos, Roma perseguiu os cristãos, arrasou Jerusalém e destruiu novamente o templo que havia sido reconstruído pelos judeus depois da queda da Babilônia. O reino dos Césares, no entanto, também teria o seu fim. Entre os anos 351 e 476 d.C., bárbaros nórdicos invadiram finalmente o império e Roma passou a ser uma potência fragmentada, aliás, conforme a indicação da profecia. Nós chegamos finalmente aqui, nessa parte, a parte marcada pelos pés da estátua, pés de ferro misturado com barro. Diz o livro de Daniel o seguinte, eu vou ler para vocês. Como viste, os pés e os dedos eram em parte em barro e em parte em ferro. Isto quer dizer que este será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Daniel capítulo 2, versículo 41. Foi da divisão da antiga Roma que surgiram os diferentes reinos e países do atual continente europeu na sua parte ocidental. Mas é interessante uma nota na profecia de que esses reinos jamais voltariam a se unir novamente, apesar de muitas tentativas ao longo da história. Olha o que está na Bíblia, eu vou ler para você, preste atenção. E como viste, o ferro estava misturado com barro, isto quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas esta união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. E não é por acaso que a história da Europa está repleta de tentativas de unificação do território. Quer ver? Nenhuma delas jamais se concretizou. Vou dar alguns exemplos para você. Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Guilherme II e, por fim, Adolf Hitler.
todos tentaram unificar o continente europeu sem sucesso. Nos últimos anos, nós vimos outras tentativas do mercado comum europeu e agora, por último, a Comunidade Europeia, que já mostrou sinais de fracasso com ações do Brexit. Agora, quanto aos casamentos, porque você viu que a profecia também falou que eles iriam procurar enlaces matrimoniais. Bom, eu posso dizer que a Europa foi o continente que mais se uniu em termos de parentesco de família real. Por exemplo, Carlos Magno da França casou com Desejada, isso mesmo, o nome dela era Desejada, e era princesa da Lombardia. E depois de algum tempo, ele acabou trocando-a por Idelgarda, sobrinha do duque da Alemanha. Carlos V, que era rei da Espanha, era filho de Filipe, que era arquiduque da Áustria, e neto de Maximiliano, imperador da Alemanha. Esse, por sua vez, foi marido de Joana a Louca, ou Juana a Louca, que era filha de Ferdinando e Isabel, soberanos da Espanha. Até o nosso ex-imperador Dom Pedro I era filho de Carlota Joaquina, princesa da Espanha, que se casara com Dom João, herdeiro do trono português. Tudo exatamente como predisse Daniel há 2.600 anos. Perceberam? Como a profecia se encaixa? Você nota que a profecia bíblica não é como uma música de amor quando você está na fossa, qualquer uma conta a sua história. Muito menos um prognóstico generalizado do tipo, esse ano morrerá alguém importante no Brasil. Não, são detalhes muito assertivos que foram dados séculos antes da profecia se cumprir. Eu só tenho uma explicação racional para tudo isso. Embora fossem homens que escrevessem a Bíblia, o Espírito que lhes inspirava era o Espírito de Deus. Esse livro foi escrito por pessoas humanas, mas de inspiração divina. O programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas eu espero que você esteja gostando desse assunto e esteja também divulgando para outras pessoas para que possam assistir tanto aqui na Novo Tempo, como também no nosso canal do YouTube, lá no @EvidênciasNT. Aliás, se inscreva no canal. E semana que vem nós vamos continuar com esse assunto, estudando ainda mais as profecias, a história, o contexto do livro de Daniel. Então não perca o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo. Eu aguardo você, eu estarei aqui. Um grande abraço e até lá!